A paz do Senhor, meus irmãos, quarta-feira, espero que sua quarta-feira seja uma bênção. Hoje é mais um dia de leitura da nossa lição número 7, Eu sou a ressurreição e a vida. Textuário, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11, versículo 25. Verdade prática, o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, e por essa razão temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. Hoje a nossa leitura, o tema da nossa leitura hoje, dado pelo autor, é a ressurreição de Lázaro, irmão de Marta e Maria. Está lá em João capítulo 11, dos versículos 40 ao 45. Vamos ler o texto? Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mais um texto conhecido que fala sobre ressurreição. A nossa lição é sobre ressurreição, né? Uma coisa boa de se lembrar é que quando Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, Jesus não estava dizendo necessariamente ressuscitar pessoas que haviam terminado aqui nesta terra, pessoas que haviam morrido aqui nesta terra, né? Como foi o filho da viúva, que nós vimos na segunda-feira, como foi a filha de Jairo, que nós vimos ontem, e agora Lázaro, nós estamos vendo hoje. São pessoas que estavam aqui, né? Lembrando que mortas em seus delitos e pecados, né? Porque todo homem e mulher nascido de Adão e Eva está morto pelo pecado, né? E assim a Bíblia nos afirma. E quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, ele não está necessariamente falando, ele não está dizendo exatamente de ressuscitar pessoas que morreram aqui nesse mundo, igual ele fez com essas 3 pessoas aqui. Não. Ele está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida, né? Lembram que na segunda-feira eu falei muito sobre isso? Se você quiser, vai lá no vídeo de segunda-feira que você vai ver muito sobre isso. A ressurreição, meus irmãos, é assim, eu agora estou aqui gravando o vídeo para vocês, estou falando, respirando e andando, né? Trabalhando, vivendo aqui nessa terra. A ressurreição é essa, é renascer em Cristo, né? Renascer como um novo cidadão do céu, não como cidadão aqui, né? Morto nos delitos e pecados, de semente corruptível, não. É renascer do Espírito em Cristo Jesus, né? Em novidade de vida, vivendo não segundo mais a minha vontade, não mais segundo o mundo impõe, mas segundo ao reino de Deus, né? Segundo a vontade de Deus, segundo a verdade que é Jesus, sua palavra. Não é ressuscitar morto que morreu aqui na terra, como Lázaro, o filho da viúva e a filha de Jairo, né? Por quê? A ressurreição e a vida,
quando Jesus diz que é a ressurreição e a vida aqui, transcendendo o entendimento humano, né, indo para o reino de Deus, que Jesus disse, o meu reino não é daqui, eu venho trazer para vocês o reino de Deus, o reino do meu Pai, né? Foi Ele que me enviou, eu faço aqui a vontade dEle, não a minha. Essa vida é exatamente isso, a eternidade ao lado do Pai. Porque lembram que eu disse também, eu não vou ficar entrando em detalhes, mas na segunda-feira nós falamos muito sobre isso, que nós nascemos de Adão e Eva pós-pecado, então todos nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados, condenados, ok? Praticamente só esperando passar o tempo aqui, né? E se não encontrarmos a Deus, se nós não encontrarmos a Deus, nós já estaríamos condenados ao inferno, né? À distância de Deus, à separação de Deus, a continuar separados de Deus. Neste mundo, a gente ainda prova, a gente ainda está, a gente ainda existe pela misericórdia de Deus, pela longanimidade de Deus, de nós não sermos consumidos por causa do nosso pecado, por causa de termos nascido de semente corruptível. Né? O Senhor nos prometeu a salvação. Mas se você nasce aqui nesse mundo e não conhece a Deus, né? É só um período que você está passando aqui e depois separação total, porque enquanto o coração estiver batendo, existe uma chance. O coração parou de bater, não foi ressuscitado como o filho da viúva, a filha de Jairo e Lázaro, acabou. Não tem mais volta. Resta o juízo, ok? E aí vai ouvir, ou vinde benditos de meu Pai, ou apartai-vos de mim, maldito, ok? Mas o Senhor Jesus veio para nos salvar, e a palavra de Deus tem sido pregada, ok? E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, não esqueçam, Jesus não ressuscitou o filho da viúva, a filha de Jairo e Lázaro, né? Não é esse tipo de ressurreição que ele está falando, não. Quando ele diz eu sou a ressurreição e a vida, ele está focando no reino de Deus, ok? Renascer, morrer para o pecado e renascer para a vida, renascer para a santidade, ok? Em Cristo Jesus, no céu, ok? Vale a pena lembrar. Mas olha que interessante no texto, a gente vai falar um pouco do texto também. Né? Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Por que Jesus falou isso? Porque quando ele chegou lá, né, e mandou tirar a pedra, né, Marta na hora falou assim, Senhor, já está cheirando mal, tem 4 dias que ele morreu, né? Se o Senhor tivesse vindo antes, né, de repente não, as pessoas sabiam que Jesus curava. Então, se tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido, ele já está podre, né? Já está fedendo, né? São 4 dias que ele está morto, né? E aí Jesus olha para ele e fala, eu não disse para você que se crer você verá a glória de Deus, né? Então, assim, vocês lembram da filha de Jairo, das pessoas que foram até Jairo e falaram, não precisa mais incomodar o mestre não, ela já morreu, acabou, morreu. E quando chegaram lá, quando Jesus chegou lá, elas estavam todas chorando, morreu. Aí quando Jesus falou assim, não, para que isso? Não precisa ficar chorando assim, ela só dorme. Aí riram de Jesus, debocharam de Jesus. Jesus pegou, mandou todo mundo sair, né? E só mostrou o milagre para os pais e para alguns discípulos, nem para todos. Ou seja, não é todo mundo, meu irmão. Não é todo mundo, meu irmão, que pode presenciar milagre, que pode ser agraciado com tamanho maravilha, entendeu? Infelizmente, né? Existem os que creem, existem os que não creem. E aqui ele reforça isso, ele está o tempo todo afirmando isso, né? Se creres, verás a glória de Deus. Aí você fala, mas é tão difícil. É difícil, meu irmão, mas se creres, verás a glória de Deus. Quando você traz para a sua vida, fica muito fácil entender isso. A gente sabe que Jesus Cristo é o Senhor. A gente sabe que tudo isso é real. A gente sabe que Ele é real na nossa vida. Mas nós somos extremamente incrédulos, né? É o que eu digo para você. Existem pessoas e pessoas. Tem pessoas de muita fé, que creem verdadeiramente, né? Que se aprofundam
numa intimidade tão grande com o seu Senhor, com o seu pastor, que elas ousam coisas mais diretas com Deus do que outras. Isso vai depender do seu relacionamento, né? Quando você tem um relacionamento muito bom com o seu mestre, com o seu Senhor, você com certeza irá ir mais longe, né? No propósito, no ministério e em tudo que você quiser fazer para Deus. Primeiro que você vai conhecer bem a vontade do teu Deus, né? Você não vai ficar fazendo coisas da sua cabeça, porque o Espírito Santo vai deixar bem claro para você qual é a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus. E você não vai ficar dando uma de doido aí, inventando coisas da sua cabeça, né? Igual muita gente, a gente sabe que muita gente faz, né? As pessoas confundem, por exemplo, no nosso meio isso é muito, muito constante, até que agora deu uma diminuída. Mas nós tivemos tempos atrás aí que fulano é profeta, fulano é profeta, fulano é profeta, fulano é profeta. O que é ser profeta, meu irmão? Ser profeta é ficar fazendo adivinhações? É ficar chegando para as pessoas e falando assim, olha, Deus manda te dizer isso, 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 isso. Tudo vai acontecer, porque isso vai acontecer, porque eu vejo isso, porque eu vejo aquilo. Meus irmãos, profetizar é palavra. Profetizar é expor o que está escrito aqui. É falar sobre o que está escrito aqui, ok? Daí a uma pessoa que pouco lê uma Bíblia, porque é o que mais acontece, se você parar para ver direitinho, são pessoas que pouco lê uma Bíblia, mas é uma entregação de profetada para tudo que é lado, que tá mais para adivinhação do que revelação ou profecia. Entendeu? Eu tenho até uma mensagem chamada Profetadas e Revelamentos, que eu falo muito sobre isso, porque teve uma época em que só se falava nisso. As pessoas enchiam cultos em igrejas porque lá tinha um profeta tal, lá tinha um profeta tal. Eu lembro até de um rapaz que botaram o apelido dele de Kodak. Vocês sabem o que é Kodak? Os mais antigos vão saber o que é Kodak. Kodak era aquela empresa de fotografia que revelava fotos, né? Antigamente, quando era filme. Os crentes chegaram a botar apelido no rapaz de Kodak, porque ele revelava tudo. Ou seja, sabe? E todo culto que você ia, eu vejo uma chave na tua mão, eu vejo não sei o que na sua mão, eu vejo não sei o que... Gente, isso foi tudo um modismo que aconteceu e que bastava ter um pouco de discernimento do Espírito Santo para poder não ir por essas veredas, não ser levado por esses ventos, entendeu? Então, você quer ser profeta, você quer pelo menos caminhar essa trilha e se você tem essa vontade, você sente esse desejo de ser um profeta usado por Deus, que se você não for usado por Deus também, né? Sem Jesus a gente nada pode fazer, principalmente no reino dele, desiste, meu irmão. Porque é só em Jesus, é só através de Jesus e é só para Jesus que você pode ser um profeta. É aqui, ó, conhecedor da palavra, né? Procura apresentar-te a Deus, obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Porque o Senhor não vai usar quem não conhece a palavra dele, não. Ele vai usar o quê? Se você não sabe nada. Deus vai pegar o que você sabe, o que você estudou. Lembra que eu falei para vocês que Deus não trapaceia? Essa história do cara nem botar a mão na Bíblia, a mulher nem botar a mão na Bíblia e Deus ficar dando revelação para a pessoa para cima e para baixo, se você vê a vida da pessoa também, você não vê fruto. Você não vê fruto na vida da pessoa. E quando eu digo fruto, é na obra de Deus. São obras para o Senhor, obras no reino de Deus. Então tudo isso a gente tem que ter esse discernimento, né? Tudo isso a gente tem que ter. Para não julgar como sentença, mas a gente precisa sim julgar para nós, para a gente não ficar comendo gato por lebre por aí, ok? Então a Bíblia também fala para a gente não julgar profeta, né? A gente escuta o que o profeta diz e aguarda, né? Se acontecer, conforme foi dito, é de Deus. Se não acontecer, você deixa para lá. Ou seja, você não vai ficar vivendo em função do que disseram.
né? Tem gente que está aí sem fazer nada porque alguém disse um tempo no passado que ia acontecer isso, 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 e a pessoa está esperando até hoje. Olha só, se Deus falou que vai te dar, meu irmão, não se preocupa, continua vivendo a sua vida e fazendo a sua parte, ok? No tempo de Deus, no tempo certo, para não haver desperdício, né? Ou para essa bênção não ser maldição, porque bênção antes do tempo é maldição. E Deus, por acaso, erra no tempo? Deus, por acaso, vai te dar algo fora de tempo? Se Ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Então, a gente precisa, meu irmão, é conhecer a palavra, ok? E crer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, ok? Não é fácil? Não. Não tem nada de fácil. A gente vê aqui Marta, que conhecia Jesus, sabia quem era Jesus, disse para ela, não, Senhor, deixa meu irmão lá dentro, vai abrir agora para quê? O senhor quer ver um morto de 4 dias? Já cheira mal. E ele foi simplesmente disse para ela, se creres, verás a glória de Deus. Não é fácil crer, mas precisamos, ok? Isso é fé, né? É crer nas coisas que ainda não são, mas que são segundo e alinhadas a Deus, ao reino de Deus, à vontade de Deus, ok? Perdão, né? E aí tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, assim que começaram a tirar a pedra, Jesus disse assim, ó, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Jesus ainda não tinha nem mandado Lázaro para fora. Mas o milagre já devia estar acontecendo lá dentro, porque ele falou, Pai, te agradeço, porque me ouviste. Jesus já tinha falado com Deus, né? E eu sei que tu sempre me ouves. Ele era o Filho de Deus, ele era a voz de Deus, ele era o próprio Deus, um com Deus, né? Ele era a voz de Deus andando no barro nessa terra. Emanuel, Deus no meio do seu povo. Então ele sabia que Deus tinha escutado ele, né? Eu sei que o Senhor sempre me ouves, mas eu disse isso aqui, que é para esse povo que está à minha volta ver, ó, que foi o Senhor que me enviou, ok? Jesus, ele fazia isso porque ele era homem, ok? E um homem ungido e revestido do poder de Deus, até nos dias de hoje, também pode dar ordem ao morto e o morto ressuscitar. Mas ó como é que vai estar com Jeová, ó, nossa, relacionamento ouvindo a voz de Deus, que é para não acontecer igual acontece hoje. Inclusive eu vi um vídeo na internet que foi algo extremamente chocante, muito, muito, muito doloroso. Um bebê faleceu. Estava lá naquele esquifezinho, naquele caixãozinho branquinho, pronto a ser enterrado. A família, a mãe, o pai estavam arrasados. Pensa num pai e numa mãe arrasados. Me chega um homem, não sei qual era a posição eclesiástica dele, mas me parecia ser, né, alguém que estava à frente de um trabalho, um pastor, vamos dizer assim. E esse homem pegou ali o caixãozinho e começou a dar ordem, né? Começou em nome de Jesus para aquele bebê ressuscitar. O homem foi capaz de abrir o caixão, pegar o neném morto, o corpo daquele neném morto, e ficar ali desesperado, porque depois que ele começou a fazer o que ele fez, ele meio que enlouqueceu, né? Porque ele abriu o caixão no meio do enterro e todo mundo gritando, não tinha nem força para fazer nada, e ele ali, levanta, não, ressuscita, ressuscita, ressuscita. No final das contas, o que aconteceu? A criança não ressuscitou, porque a vontade de Deus, meu irmão, não é a nossa. Então eu não posso jamais tomar a frente de algo que Deus não mandou. Se não há uma certeza concreta, uma coisa absoluta, nossa, eu não consigo nem descrever para você como é você estar diante de um morto e o Senhor mandar você dar a ordem para aquele morto ressuscitar. Já parou para pensar nisso? Você pode dizer que é falta de fé, você pode dizer o que for, mas para pensar o que esse homem fez, e depois tiveram que pegar a criança com todo aquele
desespero e aquele transtorno, voltar a criança para aquele caixãozinho, enterrar. Você imagina o trauma que isso ficou para o resto da vida. E de repente uma semente plantada que ele matou não só aquela família, matou, que eu digo, é a morte do inferno, né? E quantas pessoas ao redor do mundo não tá vendo esse vídeo, ano após ano, e vendo esse vídeo e olhando, falando aí, ó, cadê Jesus? Então, a Bíblia fala, ai de por quem vier o escândalo. O que esse homem fez, gente? Ele ouviu Deus falar alguma coisa? Ele não ouviu, meus irmãos. Se ele ouviu outra coisa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Jesus, quando chegou diante do povo ali, Jesus era Deus, Jesus era o Filho de Deus, Jesus era a voz de Deus, Jesus e Deus eram um só. Hoje, para um homem ser usado em tamanho milagre, né, que a gente pode até entender que seria o maior milagre, é um homem morto de 4 dias e Deus usar alguém para que aquela pessoa ressuscite. É um homem morto há 24 horas e Deus mandar você dar ordem para aquele morto ressuscitar. Meu irmão, você precisa ter uma certeza. Você precisa ter uma certeza tão grande, tão grande, tão grande, para não acontecer o que aconteceu com esse homem no enterro dessa criança. Você está entendendo o que eu estou falando? Jesus fez questão de mostrar para o povo que é preciso crer, ok? E que é preciso que Deus faça. Que Deus faça. Jesus Jesus depois, né, já próximo da sua crucificação, ele disse para os discípulos dele, vocês vão fazer coisas maiores do que viram eu fazer. Vocês vão fazer coisas bem maiores em meu nome do que eu mesmo fiz. Vocês entendem? E a sombra de Pedro curava, né? Já antes de Jesus, lembram que eu falei de Eliseu, que até os ossos dele ressuscitaram um morto? Elias ressuscitou o filho também de uma mulher, né? Acho que foi Elias, sim, que ressuscitou o filho de uma mulher, deitou sobre ele, né? Se não me falha a memória. Depois de Jesus, Paulo, quando não podia ir, ele mandava uma toalha, uma túnica, às vezes estava até preso, ou estava sendo perseguido, eles levavam objetos de Paulo e as pessoas eram curadas. Jesus não disse que iam fazer? Ou seja, um homem, assim como Jesus era homem, revestido e usado por Deus, né, opera milagres. Mas é preciso crer. E aí eu volto a lembrar vocês que crer não é acreditar, porque com certeza esse homem que fez esse rebuliço todo no enterro de uma criança diante de toda uma família, amigos, vizinhos e a internet do mundo inteiro, ele acreditava. Ele acreditava. Mas acreditar é diferente de crer. Hoje você acredita. Eu acredito que Deus ressuscita mortos ainda hoje. Eu acredito e você acredita. Mas será que nós teremos essa capacidade, até mesmo quando o Senhor chegar para a gente e falar assim, ó, ora por essa pessoa ali, que ela vai ficar curada agora, na hora. E às vezes a pessoa está numa cadeira de roda. Você teria coragem? Você crê? Ou você só acredita? Não, eu acredito. Mas aí Deus fala com você, vai lá, bota a mão naquela pessoa, ela manda ela levantar, largar aquela muleta, sair andando. Olha, meu irmão, quem sou eu? Quem sou eu? Eu tô aqui pensando, quem sou eu? Eu acho que é capaz de eu ter um treco antes de ir, entendeu? Eu falo muito com Deus isso, eu falo assim, quando tu quiser me usar, o Senhor me fortaleça, né? Me toma, porque pela minha humanidade, né, é capaz de eu relutar. Mesmo tendo visto já muitas coisas que Deus fez na minha vida e através até de mim, para algumas pessoas. Mas é algo tão grandioso e eu me sinto tão
tão inferior nessa situação que eu fico assim: Jesus, tenha misericórdia de mim, quando tu quiser me usar, o Senhor usa mesmo. O Senhor não deixa dúvida não, porque enquanto eu não tiver uma certeza absoluta, eu não falo, eu não tomo iniciativa não, principalmente com relação a esse tipo de coisa, porque é muito sério. Eu quero ser usado? Quero. Eu digo para o Senhor, me usa? Sim, eu digo para o Senhor. Mas eu quero que Ele, pela misericórdia mesmo, me conhecendo como Ele me conhece, Ele me deixe bem certo daquilo que eu vou falar e daquilo que eu vou fazer, ok? Porque eu sei que de Deus não se zomba e a gente não brinca com Deus, e tudo que sai da minha boca, todas as minhas ações vão me ser cobradas, ok? Tudo que falamos, tudo que fazemos vai ser cobrado. Aquilo que não fazemos também vai ser cobrado, ok? E aí, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz. Ele deu a ordem em alta voz, né? Algumas coisas têm que ser dito em voz alta, meu irmão. Algumas orações dentro da sua casa têm que ser feitas em voz alta. Tem coisas que o diabo não pode saber, para ele não te enganar, porque senão ele vai usar um cavalo dele, que às vezes está dentro da igreja, para vir te enganar, porque você está falando pelos cotovelos, o diabo está ouvindo, o demônio está ouvindo, eles vão de telefone sem fio um com o outro, e aí eles usam um cavalo lá no lugar que tu vai, que tu já está indo atrás de ouvir alguma coisa, porque tu tem preguiça de buscar na palavra e esperar o Espírito Santo falar contigo, aí tu vai atrás, ele usa um cavalo lá vestido de crente, entendeu? E te engana, manda você fazer coisa que é contra a vontade de Deus, ou te engana, fica te colocando uma esperança que não existe. Você está entendendo? E aí você se frustra, aí você, Deus não me ama, e fica de mimimi, entendeu? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O Senhor não cuida de você? Ele não disse isso? Está preocupado com o quê? Eu cuido das minhas ovelhas. Então, você tem que procurar aqui a resposta. Você tem que viver segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Faça a tua parte. Trabalhe, corra atrás, estude. O Senhor vai te abençoar, né? Se você cumpre princípios, Deuteronômio já diz isso. Se você cumpre princípios, as bênçãos vão atrás de você. Você não vai precisar ficar correndo atrás de bênção, não. Entendeu? Agora, voltando à oração, tem oração que a gente faz quietinho. Só Deus pode saber. Não conte os seus problemas, não conte os seus segredos, não peça a resposta para quem não pode te responder. O teu Deus, que é onisciente, te ouve no secreto, boca fechada, ligação direta com o Senhor. Andando de olho aberto na tua casa. Satanás não sabe nem o que você está pedindo, o que você está falando. Que aí o Senhor vai te responder de uma forma que você vai falar assim: eita, só pode ser Jeová mesmo. Não disse para ninguém. Não disse para minha mãe, não disse para minha esposa, não disse para meu marido, não disse para ninguém. A resposta veio certinho, com tamanho, cor, cheiro, tudo igual ao pedir para o Senhor. Foi Deus. Você entende isso que eu estou te falando? Agora, tem oração que tu tem que abrir tua voz mesmo. Vai saindo daqui de casa, eu não quero nenhum de vocês aqui em casa. Aqui em casa só a presença do Senhor. Pode ir embora, bote a mão na cabeça do seu filho e repreenda toda a seta do maligno. Tudo aquilo que quando você não está vendo, pessoas e Satanás estão fazendo contra a vida do seu filho, contra a vida da sua esposa, contra a vida do seu marido. Você tem autoridade para isso. É carne da sua carne, se for marido ou esposa, é filho, é herança do Senhor. Toda a autoridade sobre essa criança foi dada sobre você aqui na terra. O responsável por esse filho é você aqui na terra, tanto a mãe quanto o pai. Um chefe de família, um homem, né, na sua casa, o sacerdote da sua casa, o cabeça da sua casa, ele pode sim orar em voz alta e mandar que tudo de ruim saia. Ok? Ele pode sim orar pela vida da esposa, pela vida dos filhos. Ele pode sim. Isso sim, você dá ordem em nome de Jesus e as coisas têm que mudar, meu irmão. E não é uma vez só não, tá? É uma batalha, é uma constância, ok? Orações que são feitas em secreto ao teu Deus, que te abençoará em secreto. Só Ele pode saber, para você não ser enganado pelo teu inimigo. E aquelas que você bota ele para fora da sua vida, da vida dos seus filhos, da vida da sua esposa, da vida do seu marido, da vida da tua despensa,
ok? De tudo que Deus te deu, que é bênção, seja lá o que for, carro, bicicleta, moto, casa, o que for, roupa, né? Sua despensa, seu dinheiro, sua conta, seu trabalho, ora, meu irmão. Aí você levanta a sua voz e você se impõe, porque o Senhor é contigo. O Senhor venceu a morte e venceu a Satanás. Pisou-lhe a cabeça e todo o poder foi dado ao Senhor Jesus. E através do Senhor Jesus, segundo a vontade dele que está aqui na palavra, que você vai conhecer e vai saber o que pedir, você tem autoridade no nome de Jesus, em tudo aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos com responsabilidade sua, ok? Então, meus irmãos, se creres, verás a glória de Deus. Jesus ressuscita morto aqui na terra, mas o que Jesus mais quer é ressuscitar você no último dia, para que você tenha vida vivida com abundância, porque vida com abundância que Jesus prometeu não é aqui não, tá bom? Não é aqui no mundo não, não é aqui nesta terra não, onde o corpo perece não, é no céu ao lado do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e com Ele. Amém, meus irmãos? Eu sou a ressurreição e a vida, assim disse Jesus. Que Deus abençoe a sua quarta-feira, até amanhã, quinta-feira, e que Deus te abençoe. A paz do Senhor.